tarde a todos os ouvintes da Web Rádio Coração, do Educandário Coração de Maria, essa linda instituição que atravessa 3 séculos. É com imensa alegria que temos hoje a estreia do nosso primeiro programa de entrevista, Fala Rede. Que rede? A Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente de Rio Grande. Este programa estreia hoje com o entrevistado José Paulo Flores, que já se encontra aqui no nosso estúdio, vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, CONDICA. Este programa ele será mensal e será apresentado nas manhãs de sábado, podendo ser acessado ainda no YouTube do Educandário Coração de Maria. A entrevistadora âncora é essa que vos fala, Cristina Juliana, acompanhada na entrevista pelas crianças que frequentam o projeto Web Rádio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Educandário. Contamos em nossa equipe com Júlia Fernandes, Yasmin Freitas e Ana Freitas, do projeto da FURG Arte para Playlist, coordenado pela professora Fabiane Pianovski, e com os voluntários Daniel Nascimento e Matheus Milbrat. Este projeto surge de um sonho que acalento desde o início dos anos 2000, quando fui presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Conhecer a rede de atendimento à criança e ao adolescente, os programas, as ações, a política municipal possibilita facilitar o acesso ao atendimento e à garantia de direitos. Dar visibilidade, portanto, é possibilitar acesso a crianças e adolescentes. Serão muitos os entrevistados e não poderia ser diferente. Hoje a gente começa então com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é o financiador da Web Rádio Coração. Este projeto ele começou então com a aprovação do projeto pelo Conselho e o financiamento pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Então, bom dia, boa tarde, melhor dizendo, José Paulo, é muito bom te ter aqui, né? E dizer que a gente não poderia, né, ter começado com outra instituição. O Conselho Municipal ele é o líder, né, na implantação da política, na garantia do direito de crianças e adolescentes. Então, nunca a gente pensaria em começar com outra instituição. Então eu te passo a palavra agora, né, para te fazer uma saudação inicial, para as primeiras palavras, e depois então a gente vai começar a chamar as crianças do projeto, né, para elas virem para o estúdio e fazerem o questionamento. Só te relatando que esse projeto, nós fizemos um trabalho de sensibilização das crianças, né? Antes, conversamos sobre o conselho, eles formularam os questionamentos que tu vai estar respondendo, e é uma maneira também de a gente assegurar, né, que essas crianças elas tenham cidadania. Tá bem? Te passo a palavra. Boa tarde, Cristina, é um enorme prazer estar aqui, né? Muito boa tarde a todos os ouvintes, né, que virão escutar essa nossa entrevista, né, esse nosso diálogo. É um enorme prazer estar aqui com vocês, né? E assim como também é um enorme prazer, né, e me sinto lisonjeado de ter sido convidado a estar aqui representando o nosso Conselho Municipal, né? Assim como também por ser o primeiro, digamos assim, né, a iniciar este grande projeto, né? Mas, como tu mesmo disse, né, vou me apresentar bem brevemente. Meu nome é José Paulo Flores, né, eu sou vice-presidente do CONDICA, né, do nosso Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes aqui da cidade, assim como também coordenador, né, administrativo do CRS aqui na cidade. E acredito que esse projeto, né, ele vai trazer muita visibilidade, não só, né, para a comunidade escolar, né, onde todos os estudantes e crianças e adolescentes estão presentes aqui no Educandário, mas também para a nossa comunidade como um todo, né? Meu nome é Melanie, e qual é o seu nome e idade? Muito prazer, Melanie. O meu nome é José Paulo, tá? E eu tenho 33 anos.
Quanto tempo você trabalha no Condica? Eu trabalho no Condica há mais ou menos, tá? 1 ano e meio. Foi quando eu assumi a coordenação do CRS, a qual é a instituição que eu represento dentro deste conselho. Então, há mais ou menos 1 ano e meio, que é a média de tempo, né, que eu já atuo como coordenador. Então, é esse mais ou menos o tempo que eu também estou, né, representando essa entidade no conselho. Qual entidade você representa no Condica? Então, eu represento o CRS, né, essa entidade registrada. Aí sim, a entidade tem bastante tempo de registrado no conselho, eu acredito que mais ou menos em média uns 15 anos, né? E o CIE em Rio Grande, ele é dando uma explicação melhor, né, sobre ela. Essa sigla significa Centro de Integração Empresa-Escola, tá, do Rio Grande do Sul. O CIE é uma fundação socioassistencial, tá, que tem como objetivo e principal missão capacitar e formar jovens e estudantes para o mercado de trabalho. Assim como também a gente hoje tem diversos projetos sociais, a gente está atuando firmemente na causa, né, para oportunizar cada vez mais, né, vagas, sejam de empregos, de estágio, enfim, para jovens estudantes, tanto aqui no município de Rio Grande, né, como também em todo o Rio Grande do Sul. Meu nome é Isabela. Com que você trabalha? Você gosta do seu emprego? Bom, hoje então eu estou atuando, tá, como coordenador do CRS, né, a qual eu sou responsável com toda a operação, digamos assim, dos nossos 2 serviços, né, principais, que é o serviço de aprendizagem e estágio. Mas também, devido à minha formação, né, já atuei em diversos setores, como logística, nas indústrias, né, mas hoje, devido a um esquentinho social que me pegou, eu realmente gosto bastante do que eu faço, né? Já complementando a próxima pergunta, que é se você gosta do seu trabalho. Sim, eu gosto muito do que eu faço. Meu nome é Luísa e eu queria saber o que é o Condica. Perfeito, vamos lá. O que é o Condica, tá? O Condica, ele é um órgão municipal que atua na defesa dos direitos da criança e dos adolescentes, tá? Com as funções de normatização, deliberação, fiscalização, né, e controle das políticas de atendimento a este grupo social. O que seria este grupo social, né? Crianças, adolescentes que tanto atuam, né, quer dizer, vivem no nosso município como também no estado todo, tá? Mas digo nosso município porque estamos sediados aqui em Rio Grande. Então, né, o que é o Condica? Ele é um veículo que desempenha um papel importante na garantia e nos direitos das crianças e dos jovens da nossa comunidade. Você quer saber o que é ter direito? Certo. Então, Ana Luísa, né? Ana Luísa, eu acredito, tá, que ter direito é ter voz e acesso a benefícios, né? Benefícios esses que nós temos direito só por sermos humanos, digamos assim. Tanto que um desses direitos, né, é o direito dos humanos. Então eu acredito que é poder fazer, exercer e ser quem gostaríamos de ser, né? Isso é ter direito. Mas sempre seguindo, logicamente, normas, leis e regimentos, né? Mas ter direito é isso, e todos nós devemos ter esse acesso, né? E quando eu digo acesso, é o quê? Um acesso à educação, à saúde, enfim, como um todo. Oi, meu nome é Walter e a minha primeira pergunta que eu queria fazer é: o que o Condica faz? Muito prazer, Walter, tá? Condica, tá? Ele é o conselho que serve como intermediário entre a sociedade e o poder público, tá? Então, canalizando esforços, né, para a construção e uma realidade onde cada jovem possa crescer em um ambiente seguro, saudável e estimulante, tá? Então, em outras palavras, é o quê? Nós, do Condica, nós temos a missão, tá, incansável de assegurar a proteção integral, né, dos direitos das crianças e dos adolescentes do nosso município, da nossa comunidade, visando a plena cidadania, tá? E a minha próxima pergunta é: qual é a principal função do Condica?
Bom, a principal função do Condica é isso, tá? A gente, por ser um órgão, tá? Normativo e fiscalizador, a gente tem a intenção, né? Então a missão, como eu havia falado, de se assegurar que dentro do nosso município a gente tenha crianças e adolescentes seguros e protegidos, né? E contra todo qualquer mal que possa vir a sofrer dentro da sociedade, digamos assim. Uma coisa, né, Walter e Ana Luísa, é que a gente tem uma lei que garante direitos para crianças e adolescentes, mas a gente sabe, a gente ouve todos os dias nos meios de comunicação que tem criança que passa fome, que tem criança que não tem acesso à escola, que tem criança que não tem acesso à saúde, né? E a diversos direitos. Então o Condica está aí para pressionar o poder público, a sociedade, para que não haja mais isso, para que toda criança tenha garantido assegurado do seu direito a ter uma vida plena, a ter saúde, a ter educação, a ter direito a brincar, esporte, lazer. Então, o Condica, ele batalha todo dia, né, José Paulo? Ele batalha todo dia para que isso seja garantido. Oi, meu nome é Nicole e a minha pergunta é: o que é direito à educação? Prazer, Nicole. Então, o que é o direito à educação? Eu vejo que o direito à educação é um direito fundamental, né? Toda criança, todo jovem, todo ser humano em si, ele tem que ter este acesso à educação, né? É fundamental para todo o conhecimento, cultura, crescimento, né? Seja pessoal, humano, profissional, enfim. Então, o direito à educação, ele é um direito que garante a todos o acesso à aprendizagem, né? Ao desenvolvimento pessoal, social, profissional, e que está previsto na nossa Constituição. Então, isso é um direito que toda pessoa deve ter acesso, né? E a minha outra pergunta é: o que é direito à saúde? Perfeito. Então, assim como o direito à educação, né, o direito à saúde, ele também é um acesso e um direito humano, né, fundamental. Então, ele é um direito que é reconhecido em diversas legislações, né, e declarações internacionais, né, tanto que a OMS é uma dessas, né, que é a Organização Mundial da Saúde, e ela prevê, juntamente com a ONU também, que toda pessoa tem que ter acesso à saúde, né, uma saúde íntegra, digamos assim. E o que significa isso? Né? Significa que todos têm direito a um padrão de vida que assegure saúde e bem-estar, né? Incluindo o acesso a cuidados médicos, serviços sociais e a condições de vida que permitam, digamos, a promoção, proteção e recuperação da saúde, né? Quando uma pessoa fica doente e não tem condições, ela tem que ter um acesso a uma saúde básica. Meu nome é Gabriela, tá? Minha primeira pergunta é: a criança ou adolescente tem direito ao uso do telefone do colégio para uma emergência? Certo, Gabriela, vamos lá então. Isso é um assunto um pouquinho delicado, né? Mas eu vou dar a minha opinião em relação a isso, tá? O que eu penso? Eu penso que essa nova lei, tá? Ela estabelece que o uso de celulares nas escolas está proibido durante as aulas, né? Recreios, intervalos, enfim. Mas prevê também algumas exceções, né? Eu acho que a gente pode trabalhar em cima disso. E o que são essas exceções, né? São situações de emergência, necessidade ou força maior, né? Então, além de fins pedagógicos e acessibilidade. Então, na minha opinião, tá? Acredito que essa lei, tá? Ela visa promover, dar uma atenção, né? Nessa, digamos, no aprendizado dos jovens e das crianças, mas ao mesmo tempo ela tem que ter um ponto de exceção, pois, como ela prevê isso, né? Tem que existir alguma situação a qual o jovem pode ter acesso àquela tecnologia, porque, querendo ou não, a gente vive hoje num momento que nós nos comunicamos diretamente, né, diante de um aparelho de celular. Então a gente precisa ter esse acesso de certa forma. Mas claro, respeitando as normativas, né, e todos os regimentos de cada escola e como que funciona também aquele local ali de aprendizado, né, e educação. A
A criança ou adolescente tem direito do telefone ser removido do colégio? Olha, no meu entendimento, tá, a lei não proíbe a posse do aparelho, tá? Então, ou seja, pode te manter com o celular, né? Mas ao mesmo tempo ela diz que restringe o uso dentro do ambiente escolar. Então eu acredito que isso vai muito também se a escola tem regras internas, né, sobre o uso de celulares e se a criança ou o adolescente deve seguir essas regras, né? Aí fica muito a critério dos regimentos internos de cada ambiente escolar, né? Mas a escola não pode simplesmente também, dentro da minha visão, tá? Aprender aquele aparelho ou retirar o celular do jovem, né? Tem que ter todo um diálogo com os pais, reuniões, né, pedagógicas e tudo mais. E toda uma supervisão também. Meu nome é Ana Luísa e minha pergunta é: por que as crianças e adolescentes são silenciadas e não têm direito a falar? Tá, Ana Luísa, então, eu acho que a gente pode conversar de modo geral, tá? Isso vai depender muito em qual aspecto a gente vai estar inserido, né? Em qual ambiente a gente vai estar inserido. Quando a gente fala assim, são silenciadas, a gente pode trazer uma questão legal e social. Quando eu falo legal e social, é que muitas políticas públicas são pensadas através de posicionamentos, né, e até crimes situações a qual essas crianças são violentadas, né? Tanto que o mês de maio a gente tem, é o mês da campanha, né? Tanto que o mês de maio, né, é o mês da campanha de conscientização sobre o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Então é muito importante essa pauta, né? E aí tu deve estar perguntando, mas o que tem a ver a questão de crianças serem silenciadas ou não? Muitas crianças são silenciadas, né, e não conseguem expor os seus sentimentos, suas emoções, e são cortadas diretamente ali naquele momento, né, por serem violentadas, né. Mas também em outra seara, digamos assim, em outro momento, seria também em outros ambientes. Acredito que essa questão que vocês trouxeram de serem silenciadas, não tem direito a falar, deve ser em relações também a ambientes escolares, né. Então isso vai muito assim de como que a comunidade escolar, né, ela enxerga essas questões. Então isso vai depender da diretoria, dos professores, né, como que funciona essa cultura organizacional, né, para escutar vocês. Mas eu vou dar um exemplo da própria escola Coração de Maria, a qual tem este projeto que está escutando vocês estão expondo a opinião de vocês estão sendo participativas nesse desenvolvimento, né, e crescimento desse ambiente escolar, assim como na própria vida de vocês. Como uma entidade pode ingressar no Condica? Perfeito, vamos lá então. Toda entidade que tem a intenção, né, de fazer parte, ter um registro ou uma cadeira neste conselho, o primeiro passo ela precisa solicitar qual documentação, né, e quais primeiros passos ela tem que dar para este conselho, né? A princípio existe um regimento, né? Até vale ressaltar aqui que nós temos hoje um site, né? Que esse site traz tudo bem documentado, explicado, todo passo a passo de como que funciona essa inserção. Por quê? Por que eu digo isso? Porque para toda instituição, toda entidade que quer se inserir e ter uma cadeira ou um registro neste conselho, ele precisa cumprir alguns prazos, digamos, né? Não é de primeiro momento tu entrega a documentação, aí tu consegue o teu pleno e tu começa a participar das reuniões. Não, tem todo um momento, tem todo um prazo que tu precisa cumprir, né? Para demonstrar, digamos assim, que tu tem um objetivo, né, e uma missão social juntamente à comunidade e a esses adolescentes e crianças do nosso município. Quais são as principais demandas enfrentadas pelo Condica? Perfeito, Gabriela. Vamos lá então.
eu acredito que como um todo, tá, de modo geral, os conselhos municipais, tá, os famosos CMDCA, que são os Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, eles enfrentam diversos desafios, né, ao longo dos anos, né, e acho que um deles é a questão da falta de recursos, né. Por que a falta de recursos? E o que são os recursos? Principalmente recurso financeiro, né, porque a falta de recurso financeiro, ele nos impossibilita de implementar projetos a quais fomentem mais políticas públicas e a gente consiga trabalhar cada vez mais esses direitos que a gente havia conversado, né, anteriormente, e direitos esses de acesso, né, acesso à educação, acesso à saúde, enfim. Então, de forma eficaz, né, e é um dos obstáculos que eu vejo maiores assim hoje, né. A gente conseguir captação de recursos é muito difícil, a gente conseguir verbas públicas é difícil, mas é um trabalho de formiguinha, né. A gente vai conversando com um aqui, outro ali, vai divulgando e assim a gente vai conseguindo conquistar cada vez mais direitos. O processo de eleição, tá, ele se faz através de uma reunião ordinária, né, que a gente tem, a qual é deliberado, né, por votação, e aí essa votação ela ocorre com maioria de votos, digamos assim. Tendo uma maioria de votos do conselho, né, aí claro, existem as chapas que se apresentam, né, nesse dia, elas fazem o cadastro lá, e aí elas fazem a sua apresentação, cada chapa. E aí nessa plenária a gente dá um tempo para todo o conselho, né, para quem tem uma cadeira no conselho, se apresentar e votar. Feita essa votação, com maioria de votos, a chapa ganhadora, né, assina o termo de responsabilidade e cada chapa tem que ter um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário. O que é a Conferência Municipal da Criança e Adolescente, quando ela ocorre e qual é a sua importância? Então, a conferência, tá, ela serve justamente para a gente, de certo modo, conseguir demonstrar tudo aquilo que a gente faz e atua no município, né? É como se fosse uma prestação de contas, assim, né, com a comunidade. Por quê? Porque é o nosso papel social. Então, automaticamente, a gente precisa mostrar para a comunidade, né, o que está sendo feito, os projetos, né, esses conselhos, essas entidades das quais fazem parte, né, deste conselho, tanto governamentais como não governamentais, quais secretarias atuam juntamente com este conselho, né. Então, é neste momento que a gente se reúne junto à comunidade, todas as entidades, conselhos, secretarias se reúnem para discutir todas as pautas sociais, né, em relação aos direitos e os acessos, né, dessas crianças e desses adolescentes no município. É um importante evento, né, para a gente conseguir alinhar cada vez mais essas pautas e conseguir cada vez mais garantias de direitos para o nosso município, né, e para essas crianças e esses adolescentes. Bom, José Paulo, tu viu que a garotada se empolgou, né, no questionamento e a gente vai se encaminhando ao final, mas eu tinha umas três últimas perguntas, né, para ti. Uma é que tu falasse um pouquinho sobre o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, né, que foi o órgão que financiou aqui a nossa rádio, né, que tu pudesse falar o que é o fundo, da onde vem essas verbas, como vocês fazem a captação dessas verbas e como vocês fazem a destinação dos recursos. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho e do órgão, né, eles são recursos que são provenientes, tá, de doações de pessoas físicas e jurídicas. Até no mês passado, né, no mês de abril e no mês de maio, a gente fez até um vídeo, né, solicitando, pedindo, né, doações de pessoas que pudessem efetuar o repasse dos seus impostos de rendas, né? Então, as suas deduções, digamos assim, né? Então, todas as doações de pessoas físicas e jurídicas, né, são super bem-vindas a esse conselho.
Então, uma das formas desses recursos é isso. E a segunda forma são provenientes de repasses governamentais, né? De modo geral, falando assim. Assim como também vale ressaltar que empresas, né, podem destinar por parte do imposto de renda para projetos já aprovados pelo Conselho, tá? Como benefícios fiscais. Então, toda empresa que faz esse repasse desse imposto de renda, né, ele tem uma redução de imposto, né, e gera um benefício fiscal. Tu falaste que o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente ele tem um site, né? Como os ouvintes da rádio, a comunidade escolar aqui do Educandário, ela poderia acessar esse site? Não sei se vocês têm redes sociais, também onde é a sede do Condica, como é que a gente contacta esse conselho? Perfeito, então. O Condica, sim, ele tem um site, tá? Através de um projeto que foi criado, que é o projeto Divulga Mais, que foi com o intuito de trazer o Condica para as redes sociais, para o mundo digital, né? E ali também gerar, de certa forma, uma transparência com a comunidade, né? Mostrar o que é o Condica, qual a sua missão, quais são os projetos que a gente tem hoje, né? Ações e, ao mesmo tempo, também quais entidades estão cadastradas e registradas neste conselho. Então, o site é condicarg.com.br, assim como também a gente tem o nosso LinkedIn, Instagram e Facebook. Também é a mesma coisa, Condica RG. Basta jogar lá no Instagram, no Facebook, Condica RG, que vocês já vão ver, né? E também temos o YouTube, né? O YouTube também é um dos canais que a gente tem essa comunicação, digamos assim, com a nossa comunidade. O endereço, tá? Para toda instituição ou pessoas, né, que queiram saber mais informações do Condica, né, o telefone é o 53-3231-5013, tá? E temos o e-mail também, que é condicarriogrande@gmail.com, e o endereço da nossa sede é Avenida Silva Paz 191, tá? No centro. Já estamos encaminhando para o final. Eu gostaria assim que tu desse o que tu achasse, né, do programa, da participação das crianças e falasse um pouquinho sobre a questão do protagonismo, né, de crianças e adolescentes. Existem alguns municípios que eles fazem uma conferência para a comunidade geral e uma com a participação de crianças e adolescentes, inclusive saem delegados. O que tu acha dessa sugestão? E se tu tens uma sugestão para o nosso programa? Então, Cristina, achei sensacional esse projeto. Acredito que isso é uma forma, né, da gente, é mais um canal de comunicação direta, digamos assim, né, de mostrar, né, um espaço. Vocês, de certa forma, criaram um espaço para a gente conseguir mostrar o que é o Condica, né, divulgar quais são esses direitos, principalmente para as crianças. Então, ser entrevistado por crianças, né, justamente na íntegra, o que a gente defende, qual a nossa missão, os nossos valores como conselho, né? Então, acredito que esse projeto, com certeza, tem tudo para dar certo, né? Para seguir por longos anos aí, né? E sobre a conferência, com certeza, né? Eu acho que a gente pode trabalhar esses projetos, né? E, de repente, na conferência da criança e do adolescente aqui na cidade, a gente conseguir inserir a rádio, quem sabe, né? E divulgar cada vez mais, né? Não só o conselho, mas também todas essas instituições que empregam um papel fundamental, né, para o acesso e os direitos a essas crianças dentro do nosso município. Acredito que seja muito importante, né, a gente trabalhar esse projeto e desenvolver ele cada vez mais para essa simples comunicação entre todas essas instituições e entidades que se fazem parte do Conselho e estão inseridas aqui no nosso município. Muito obrigada, José Paulo. Foi ótima a nossa conversa aqui. As crianças ficaram bastante empolgadas, né, Júlia? E para nós é muito importante, né? O primeiro é um projeto piloto, é um programa piloto, né? Agora a gente vai estar marcando para o próximo mês o Conselho Tutelar. E realmente é importante
para essas crianças, para a formação da sua cidadania, né? Então, agradeço muito a tua presença, a tua sensibilidade, né? E vou te passar a palavra para ti, para tuas palavras finais, para que tu possa se despedir dos ouvintes. Capaz, Cristina, eu que agradeço, né? Esse convite eu me senti muito lisonjeado quando vocês me convidaram, né? Porque como eu falei anteriormente e reitero, né? Esses espaços eles se fazem fundamentais, né? Para a gente conseguir essa divulgação do conselho, a gente ter este contato com essas crianças, né? A gente vê que realmente tudo que a gente batalha diariamente, né? Por esses direitos, por esses acessos, está acontecendo, né? É um grande projeto. Enfim, agradeço imensamente o convite, né? E me coloco à disposição, né? A todos os ouvintes que estão aqui, à comunidade, né? Hoje estou representando este conselho, então me coloco à disposição pelo conselho também, né? A todos que quiserem saber mais, tudo sobre o conselho, com dica, né? Enfim, nos procurem, nos contatem, né? Porque essa é a nossa missão e é por isso que a gente está aqui. Com certeza, José Paulo, a gente vai te convidar de novo, porque eu fiquei assim com muitos questionamentos a respeito das atividades CIE. E a nossa proposta é essa, né? A nossa proposta é conhecer a rede de atendimento, é tornar ela visível à comunidade, porque quando a gente conhece, a gente tem possibilidade de acessar e garantir um direito, né? Então, com certeza tu vai ser novamente convidado. Então, caros ouvintes, acaba aqui o programa Fala Rede, que poderá ser assistido de forma inédita a partir das 9 horas do segundo sábado do mês e em reprise nos outros sábados, sempre no mesmo horário. No próximo programa, entrevistaremos o Conselho Tutelar. Até lá!